grande aprendizado. Eu não sei o que aconteceu aqui, que pareceu um treco estranho aqui. Pode ir, pode ir. É para dar um ok aí para ele gravar. É para estar gravando, pastor. Ah, então, voltando, né? Quero que seja um momento assim de grande aprendizado, que bem proveitoso mesmo, para que nós possamos fazer uso daquilo que nós aprendermos aí, né? Deus nos deu a honra aí de termos o doutor Eliseu Gomes aí, Misericórdia. nosso professor. Agora ele vai ser professor a nível nacional também. Agora é gente. Porque ele vai ser professor do EAD também. Pensa no homem, né? Tá assim com o pastor Natanael lá, o reitor. Mas amém, né? Glória a Deus. Então é isso, pessoal. Vamos orar então, né? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos neste momento, Pai, agradecer ao Senhor. Glória a Deus. O privilégio, Pai, de podermos estar, Amém. Senhor Deus, aprendendo um pouco mais da Tua palavra. Glória a Deus. Que o Senhor esteja usando o nosso professor, Pai amado, todos os dias. Não somente hoje, mas todos os dias. Para transmitir e motivar a todos nós ao conhecimento, Pai. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor derrame da sua glória, da sua unção, do seu poder sobre cada aluno, Pai. Porque enquanto vivermos nessa terra, nós somos alunos, ó Deus. Amém. Estamos todos os dias aprendendo sobre o Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos a Ti. Amém. 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 Deus abençoe. Glória a Deus. O Senhor Jesus, uma vez, falou com os discípulos: errais e não conheceis as Escrituras e o poder de Deus, né? Ele era um estudioso, Jesus é estudioso. Aos 12 anos, ele discursava com os doutores da lei. Aqueles doutores não eram doutores de medicina, não, eram doutores da lei. E Jesus conversava com eles. Ah, porque ele era filho de Deus? Não, gente, porque ele estudava muito. Ah, muito bom, gente, vocês que são pregadores, quando você prega, você tem consistência para dar uma boa mensagem, porque Deus usa o vaso que tem, né? Se o vaso dá até ali, Deus não pode fazer muita coisa, só a misericórdia dele. Como eu não quero ficar só dependendo da misericórdia o tempo todo, uma vez eu preguei na Inglaterra, gente, meu inglês era muito pequenininho. Meu inglês eu sabia falar polícia, socorro, banheiro e comida. São as 4 palavras mais importantes no idioma, né? Polícia, socorro, banheiro e comida. E eu só sabia falar isso aí. Eu fui pregar em falar Rios... bombeiro também, pastor. Bombeiro está incluído na polícia. Eu fui pregar em Riosville, na verdade foi na Escócia. E o intérprete que me antecedeu um dia anterior era muito ruim, muito difícil. Eu falei, vou pregar assim mesmo, com o que eu tenho aqui. Eu enfrentei, cara. O pastor falou comigo que não podia fazer aquilo, que os ingleses não gostam, e eu ia embora para casa. Falei, vou enfiar a cara. Eu comecei a falar a palavra que eu nunca falei. No final, estavam lá os gringos recebendo Jesus, né? Só um caso aconteceu numa outra igreja, que caiu um endemoniado, e o cavalo, né, o rapaz endemoniado era inglês. Eu não sabia falar como é que expulsava em inglês, né? O diabo foi em inglês comigo, que o cavalo era inglês. Hoje eu sei que ele falava, né? Ele falava, I hate you, te odeio, né? Aí eu falei para mim, eu olhei assim do lado, perguntei ao pessoal, como é que expulsa o demônio em inglês? Aí eu, não sei, eu acho que é get out. Falei, faz o seguinte, vem cá. Você caiu em inglês, vai sair em português. Sai em nome de Jesus. O demônio foi embora na hora, o cara ficou liberto. Agora, Deus me usou naquela circunstância por misericórdia. Foi o que eu fiz? Fui para a escola, eu fui estudar. E hoje eu prego inglês normal, porque eu estudei. Então, muito bom a gente estar aqui. Essa matéria é uma das que eu mais gosto. Ela envolve história, né? Mas também envolve praticidade. E quando você começar a entender essa matéria, gente, você vai ver o quão foi importante aquele momento em Jerusalém. A igreja nascendo naquele local, naquela hora, com aquelas pessoas em Jerusalém. Essa matéria é o Novo Testamento 1. Então, os tópicos que nós vamos estudar em 2 semanas serão
panorama político do Império Romano, que é a aula de hoje, né? Isso aqui é o sílabo que veio do STNB. Panorama sociocultural e a influência romana, grega e judaica, tem muita influência na formação da igreja. A igreja, ela não só foi influenciada, como ela limpou a influência. A influência veio de um jeito... Imagina um peixe que você pega, você pesca, você quer o peixe, você vai comer o peixe, você vai assar o peixe, mas você tira as escamas dele. É isso que a igreja fez. A igreja recebeu influências, ao mesmo tempo ela limpou as influências. Uma delas foi a cultura grega. Uma delas foi a cultura grega. A teologia ficou acima da cultura grega. Que coisa linda. O panorama religioso da proliferação da religião. Aí nós vamos ter algumas religiões muito parecidas com o cristianismo, que é o caso da Midras, né? Aí o cânon e o texto do Novo Testamento, os evangelhos sinóticos, a historicidade de Jesus, os Atos dos Apóstolos, Jesus como modelo de liderança. Essa parte aqui vai ser muito boa, viu? Prepara o seu coração que vai ser um culto. Essa aula aqui vai ser um culto. Prepara o lenço aí, vai ser muita unção de Deus, hein? Vai ter mensagem pro resto do ano para você pregar aí. Glória a Deus. O reino de Deus e a igreja, a unidade, organização, evangelismo e crescimento. Então, esse aqui é o sílabo dessa nossa aula, desse período que vamos passar aqui. Então, a gente vai começar com o panorama político do Império Romano. Eu queria começar fazendo com você um quadrante, para você entender aqui melhor onde eu quero chegar. Deixa eu colocar aqui meu papel. Você vai escrever no caderno, se você puder, aí no seu caderno. Colocar um quadrado aqui, ó, grandão. Vai colocar NT, que significa Novo Testamento. Novo Testamento. Ok, aí, aqui vai ser o centro das atenções nervosas desse grande acontecimento. Você vai notar nessa matéria que havia uma convergência de Deus para o acontecimento da igreja. Eu quero lembrar uma coisa que eu falei para vocês, não sei se foi com vocês, se foi outra turma, mas a palavra chamado, ela vai aparecer a primeira vez na Bíblia, lá no Éden, quando Adão peca. Ou seja, a gente só foi chamado porque o homem pecou. Quando o homem pecou, aí diz assim o versículo em Gênesis, e chamou Deus Adão. Depois que Deus chamou Adão, ficou chamando o tempo todo, chamou a mim, chamou a você aí. Desde Adão pecou, Deus continuou chamando a gente. Então, a palavra igreja, ela vai submergir da expressão correal ou carral, que é do hebraico, que significa convocar. Na verdade, Deus não chamou Adão, Deus convocou Adão. Então, eu tenho aqui o NT, que é o Novo Testamento. Aí, aqui do lado, uma setinha para a esquerda, eu tenho a Grécia, ok? Que ela antecede o movimento da igreja. Quer que eu escreva maior ou dá para ver daí? Maior, Tá um bom, pouquinho. pastor. Tá dando para ver, sim. Tá dando? Tá bom, então. Ok. E no lado direito, eu vou ter Roma. Roma. Essas duas civilizações vão permear a igreja do Novo Testamento. Quero que você entenda uma coisa. Deus está preparando o mundo. Olha, o neném está quase nascendo. Está quase nascendo aqui. Deus está preparando o mundo para receber Cristo, para receber a igreja em si. Então, aqui eu tenho a Grécia e a Roma. Acima, ou antes, né? Eu tenho o judaísmo. Judaísmo, ok? Judaísmo. Que ele vai anteceder a igreja. E abaixo do quadrante, eu vou ter o cristianismo. Cristianismo, leia-se igreja. Igreja. Cristianismo, leia-se igreja. Algumas vezes, a igreja apareceu de forma tipológica, ou de simbologia, ou de sombra, que é o tipo.
Por exemplo, o tabernáculo, né? A tenda, primeiro primeiro o tabernáculo, depois a tenda de Moisés, depois a tenda de Davi, depois o templo de Salomão, depois a sinagoga e agora a igreja. Eu não estou falando de paredes nem de tendas, que eu falo material, não. Estou falando da ideia de Deus, de convocação. Então, primeiro Deus convoca, né? O tabernáculo, onde ele dá a revelação da igreja lá. Ele convoca a tenda de Moisés, que é a tenda dos obreiros, é a tenda da liderança. Olha aí, amém? Deus tem que ter uma tenda de revelação na igreja, para os obreiros, para a liderança da igreja. Igreja sem tenda da revelação não tem direção de Deus. Isso serve para a denominação, todas elas, né? Não só nós. Aí vem a tenda de Davi, que é a tenda do louvor, onde Deus fica no meio e é adorado no meio, sem aquela questão do sumo, né? Ele está sendo no meio, cantar louvores no meio da congregação. Aí nós temos o templo de Salomão, que aí a aglomeração geral, o macro grupo. Depois nós temos as sinagogas, o Bet Knesset, seria um protótipo dos pequenos grupos neotestamentários. É tudo, irmãos, é uma coxa de retalho muito bem colocada, viu? É interessante. Ok. A Grécia, ela vai permear. A Grécia nasce, gente, 1100 antes de Cristo. É a data da Grécia, 1100 antes de Cristo. É uma civilização muito antiga, que deu ao mundo, né, os 3 primeiros grandes filósofos, né, da história, o Sócrates, o Platão e o Aristóteles. Depois deles vieram os outros mais, tanto quanto importantes, né? A Roma vai nascer em 753 antes de Cristo. Roma tem uma lenda, né? É lenda, claro que é uma lenda, que era uma loba e 2 irmãos, o Rômulo e o Remo, foram lá e ficaram com a loba, e a loba criou eles. Não. Na verdade, Roma, ela é uma agregação dos povos do Mediterrâneo. Eles vinham porque você tem que entender uma coisa. O Mediterrâneo é a bacia da humanidade, é a bacia genética da humanidade. Ali, os povos se conglomeravam. Então, quem estava no norte da África ia para o sul da Europa, ia para o nordeste da Ásia. Então, a Roma, tanto quanto os Ixos lá no Egito, tanto quanto os bizâncios lá, que hoje chama-se Istambul, Roma também foi alvo dos povos do mar, que no caso de Roma foram os etruscos, que conquistaram Roma e ficaram depois conhecidos como os italiotas, né? Aí nós temos o judaísmo. O judaísmo, erroneamente, alguns... Professor? Sim. Tem uma aluna querendo entrar aí, acho que é a Jamília, está querendo entrar na sala. Só um minutinho. Ok, está vindo aqui. Tem 2, Jamile. Tem 2 Jamile? Acho que é uma só, né? Alô, Jamile, bem-vindo ao grupo dos campeões. Aí, Jamile. Deus abençoe. É a única mulher no meio da almaiada aí, hein? A sala ficou mais bonita agora, graças a Deus. Pronto. Vamos lá. Roma, então... O Major está gostando da matéria, Major, a matéria está boa aqui. Roma, ela vai ser formada pelos etruscos. O judaísmo, como eu estava falando, algumas edições por aí, Tom, eles tomaram cuidado ao dizer que o judaísmo nasce com o Abraão. Não é verdade. Abraão funda vamos colocar uma religião monoteísta, certo? Mas ele ainda não é judaísmo, É o povo hebreu que louva a Deus, como nós também. O judaísmo ele vai ser muito mais forte após
o exílio babilônico. Quando eles voltam do exílio babilônico, ali em 582, então ali os judeus voltam para Israel, eles não têm mais pátria, perderam tudo, casas, tudo. Então eles começam a rememorar a cultura, evocar, elencar elementos culturais. Daí cria-se o judaísmo, que aí uma religião que vai ser para aquele povo mesmo. As sinagogas vão ser fortalecidas, né? Nesse período aí que vão nascer as edições do Tanakh, depois lá na frente as leis dos rabínicas, aí vem o Talmud, aí o judaísmo vai chegar com aquele simbolismo todo, com todas aquelas coisas que simbolizam o judaísmo, mas eu vou datar aqui para 582. Um fato antes de Cristo, né? Um fato curioso, gente, nessa questão do judaísmo aí. Deixa eu ver se todo mundo está aqui na sala, se eu coloquei todo mundo mesmo. Ok. Tá. Um fato curioso aí no judaísmo, né, nesse regresso de Israel, lá do cativeiro, você notou, pastor Anderson, Major Anderson, que tem 3 personagens que aparecem nesse regresso. Tem o Esdras, né? Tem o Neemias e tem o Zorobabel. O Esdras vai se ocupar em trazer a lei de volta, né? Ele vai ler as leis. Diz o texto que o povo ficava em pé, né? De manhã até a noite. O Neemias vai trabalhar na construção do templo, na reconstrução. E o Zorobabel, ele vai vir também fazendo um trabalho quase perto do sacerdócio. Aí nós temos aí o profeta, que seria o Esdras. Nós temos o rei, seria o Neemias, e o sacerdote seria o Zorobabel. O Zorobabel, ele é da linhagem sacerdotal. É isso que eu ia falar, que eu esqueci. O Zorobabel é da linhagem. Aí você vê reis, profetas e sacerdotes. Ou seja, a profecia tríplice sobre Cristo, ela continuou fazendo pontes proféticas em toda a história. Gente, é fantástico isso aí. Bom, aqui nós temos o cenário do Novo Testamento, com Roma de um lado, a Grécia do outro, o judaísmo acima, antes, pouquinho, e o cristianismo. Bom, aí nós vamos ter algumas contribuições que esses povos vão dar, que depois nós vamos entrar a fundo. A Grécia me vem com o koiné, que é a língua, né? A língua. Em 323, 325, 26, 25, 24, o Alexandre o Grande vai entrar no cenário. O Alexandre o Grande, ele é filho de Filipe II, lá da Macedônia, que fica acima da Grécia, e ele vai ter a ideia de globalizar o mundo, né? Então, ele vai criar um sistema, ele vai importar o idioma grego para que as pessoas falem no seu império. E o idioma grego vai ser a alavanca do comércio. Lembrando a vocês que eu estou falando daquela região do Mediterrâneo, onde o comércio passava por ali. Comércio persa, comércio egípcio, o comércio grego, tapeçarias, comidas, roupas diversas. O mundo ali foi o primeiro local no mundo de grande ênfase comercial, que ainda hoje é. Ele vai pegar o koiné, que é um grego comum, para ser a linguagem. Mas o que tem a ver com a igreja? Alguém pode me ajudar? Vai ser o idioma que vai ser escrito, os livros da igreja, os livros do cristianismo, inclusive o apóstolo Paulo. Então, a Grécia vai dar essa contribuição para o nascimento da igreja. Aí Roma, ainda aqui na Grécia, eu tenho a cultura da Grécia, e tem também a religião. Por que religião? A cultura, porque a Grécia vai abrir o mundo para o pensamento, o livre comércio. A Grécia seria uma linguagem neoliberal hoje. Ela abriu o mundo para tudo, pela sua cultura, o modo de pensar, o modo de apontar para outros indícios filosóficos, como a própria teologia. Eles tinham uma teologia deles, uma teologia mitológica. Nós vamos pegar isso aqui na outra matéria,
na história do cristianismo, a gente vai entrar bem a fundo desse assunto. E a religião, porque, veja bem, Grécia ela era sincretista. Ela agregava as religiões a ela. Daqui a pouco, nós vamos ter uma outra aula para comparar o cristianismo com as religiões gregas, para você entender mais ou menos o que eu estou falando. Roma aqui vai ter o governo e perseguição, porque Roma vai perseguir a igreja. Perseguição, ok? Roma vai ter o governo, porque quando Roma, o que está acontecendo aqui agora, nesse período, Roma que está no governo, Roma que está agora coordenando, e ela vai ser uma peça fundamental. E a contribuição romana para o nascimento do cristianismo são o quê? As estradas. Estradas. Essa é a grande contribuição de Roma às estradas e à navegação também. Navegação. Apesar que os fenícios eram também muito práticos nisso aí, depois a Inglaterra, no século XVIII, ela pegou isso aí, também foi embora, navegou os mares, mas ela vai contribuir com as estradas e a navegação. O judaísmo vai trazer para o bojo da igreja o monoteísmo. Monoteísmo. Portanto, quando você olha no texto que está escrito lá que o Senhor veio na plenitude dos tempos, olha este quadro. Olha se o mundo não estava esperando a igreja nascer. Eu pergunto aos senhores e à irmã, né? Se isso aqui fosse feito, uma coisa dessa fosse feita um ano diferente, aquele lá um outro ano diferente, esse aqui, como é que ia ser? Eles nasceram em épocas do passado, tá? Mas eles convergiram para o mesmo ponto no NT, trazendo subsídios para o nascimento do cristianismo. Então, foi a base periférica que Deus criou para trazer a igreja. Muito bom ter isso na cabeça quando você pregar, quando você trazer um pouco da história da igreja na mensagem, né? Ou então, aqui tem a aplicação também espiritual, como é que Deus moveu nações e reinos para estabelecer o reino dele. Deus estabeleceu. Olha, e outra coisa que é que vocês entendam. Eu fiz essa pergunta algumas vezes para mim, sabe? Por que Deus escolheu Israel para dar para o povo dele? Ele podia ser o Brasil, né? Para dar para o povo dele. Quem sabe não estava essa confusão que está aí hoje. Deus escolheu Israel. Sabe, Marcos? Israel fica num local da Ásia, ele fica de frente para a Europa, as costas para a Ásia e ao sul para a África. É um pedaço de terra de 148 quilômetros de largura e 470 de extensão. Portanto, é daqui a São Paulo, acho que é isso, né? Daqui a São Paulo, mais ou menos, que é a extensão, e a largura, talvez, daqui a Apucarana, não sei, Ponta Grossa, sei lá, é muito pequeno. E por que Deus me dá aquele país ali, Major? Não tem nada, a maioria é deserto. A água que tem lá é milagrosa, porque nem nascente tem, é lá em cima da montanha que nasce, do Monte Hermon. E eu fiquei pensando, pensa na figura de um palco, né? Irmã Jamile, pensa na figura de um palco, né? Um palco. Você vai cantar, vai louvar, vai tocar. Um artista vai fazer uma apresentação, ele tem um palco e tem os que estão em volta. Vocês prestaram atenção agora? Israel é um palco que Deus deu um show para as nações. Ali viu Faraó caiu no mar, Deus abriu o mar. Ali ele fez parar o sol no céu. Ali ele fez pão e se multiplicar e multiplicar peixe. Ali ele fez... Gente, o Israel, todas as nações, todos os reinos que passaram por lá, né? Os assírios, os egípcios, os babilônicos, os medo-persas, né? Os gregos, os macedônicos, os ptolomaicos, os antíocos, os siríacos, os mesopotâmios, todos eles viram a glória de Deus em Israel. Comecei a pregar, desculpa aí.
Me empolguei. Eita, desculpa aí, glória a Deus. Pode se empolgar aí, tá bonito. Tá gasgado aqui o aleluia. O crente que não dá aleluia fica intoxicado, né? Meu Deus. Deus pega Israel, coloca no mapa, numa situação, e ele dá um show em volta. Olha, só 3 civilizações que não passaram por Israel: os incas, os maias e os astecas. Aí junta os tupi aqui, dá mais uma. Esses não viram. Mas todas as grandes civilizações, os grandes reinos que tiveram imperadores, mão de ferro, espada de ferro, viram um país desse tamanho, com um Deus desse tamanho. Glória a Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Desculpa aí, glória a Deus. Deus fez isso. Deus fez isso. E agora, ele prepara o mundo. Por isso que a igreja é preciosa, gente. A igreja não é uma tentativa. A igreja não é um projeto estrutural que nós vamos tentar. Não. Olha o que Deus montou para trazer a igreja a este mundo. E olha, eu vou entrar, quando eu entrar na parte de Jesus, você vai ver as respostas que Jesus dá aos gregos. O pessoal não fala isso porque não é matéria de culto, mas Jesus, quando fala assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está falando de Aristóteles, de Sócrates e de Platão. Ele está dando um recado para a filosofia grega. A gente vai entrar nisso aí, ó. Você vai ver, você vai arrepiar o osso da alma. A gente vai entrar nisso aí bem profundo. Quando Jesus responde aos gregos. Sabe por quê, Major? A busca grega era pela verdade. A filosofia grega ela está embasada num pilar só. Verdade. Eles querem a verdade. O grego está buscando a verdade. Por isso que eles têm todas aquelas ideias filosóficas, né? As ideias inatas, ideias natas e tal. Mas o pino central da filosofia grega é a verdade. Jesus diz assim, eu cheguei, eu sou a verdade. Amém? Uma coisa que me intrigava, por que Jesus mandou secar aquela figueira brava? Coitada, já não dava fruto, já estava lá. Ele vai e me manda acabar com... Morreu. Eu estava sentado lá embaixo daquela figueira, não daquela, mas de uma figueira daquela em Israel, e comecei a pensar, Senhor, por que essa implicância? E Jesus do nada vira para uma árvore, ó, você vai morrer? Que coisa! Será que deu um surto? Não. Ali sentado, isso eu não li. Tom, eu não li isso em nenhum livro. Eu estava ali sentado, o Espírito Santo me encheu da glória, e o Senhor falou comigo, qual foi a primeira folha que cobriu a nudez de Adão e Eva? Folha da figueira. Ali era um ato profético, Major. O Senhor falou assim, figueira, até agora você cobriu temporariamente. Eu sou o Cordeiro de Deus, que não cubro só a nudez, mas todo o pecado. Aleluia. Você morre e eu vivo. Você foi... Eita, glória a Deus. Desculpa aí. Você foi temporário. Daqui a pouco passa alguém e diz, ô, Glória, você foi temporário, você cobriu uma nudez aquele dia. Hoje eu cubro todo o pecado. O meu sangue lava todo o pecado para sempre. Aleluia. Então, figueira, obrigado, valeu. Mas agora continua, sou Jesus. Eita, glória a Deus. Pode apagar? Jamile, você que chegou depois, conseguiu pegar o quadro? Beleza. Deixa eu voltar aqui para outro assunto. Ok, pessoal, alguém quer dar algum comentário, quer falar alguma coisinha aí? Pode ficar à vontade. Eu quero ouvir você também. E agora eu estou com uma nova promoção na nossa sala de aula do STNB. O aluno que participa vai ganhar um ponto para ajudar no final, entendeu? O que não participa vai ficar sem ponto. De repente até tiro, né? Não sei, vamos ver. Aleluia. Mas eu queria... Mas, ô pastor, mas então o senhor tem que deixar mais fácil, porque, igual eu falei pro senhor, o senhor explica tudo, quando a gente vai perguntar, o senhor já explicou. O senhor tem que deixar umas dúvidas, não, verdade, pastor? O senhor tem que deixar umas dúvidas no ar, não é verdade? Mas... O senhor lá na outra aula, né? O senhor perguntou, mas quando eu ia perguntar, o senhor já respondia, daí não compensa. Oh, meu Deus. Escuta, bom, vamos lá. Deixa eu abrir para vocês aqui uma coisa. Uma pergunta que eu faço a vocês.
Qual é a impressão que vocês têm quando vê uma armação dessa? Eu, na minha pequenez, eu vejo que a igreja não é um projeto qualquer. Ela tinha razão de existir. Ela tinha razão de estar aqui. Então, eu queria ouvir de vocês, de algum outro que quiser falar, e que você acha disso aqui que a gente montou aqui no quadro agora, dessa expectativa da igreja. Ô, pastor, eu lembro da genealogia que Sim. fala que de fulano até fulano deu tanto, de fulano até fulano tanto, e de fulano até Cristo tanto. E dá o prazo certinho de uma gestação. Quem está falando? David. Ah, o David. Eu estou vendo aqui, tem uma voz do além. Sim, David, você está assistindo aí, então? Sim, estamos, claro. Que legal, que legal. Exatamente. Existe algo. A igreja é um projeto lindo. Quando você entende o que é a igreja, você se apaixona. É coisa de paixão mesmo. Igreja é coisa de paixão. Aleluia. Mais alguém quer falar alguma coisa aí? Pode colocar, que eu vou para mais um ponto aqui da aula. Ó, hoje é dia de escrever, hein? Ascensão cultural grega. Ascensão cultural grega. A Grécia vai ter uma direta investida na questão da cultura, no sentido da filosofia, que você já sabe, filosofia, no Estado e na família mater. A filosofia, ela agrega um pouco de mitologia também. Mitologia. E você vai ter aí a Odisseia, Ilíade, que são as obras de Homero, né? Que ele vai contar as epopeias. Pastor, o que é epopeia, pastor? Professor, o que é epopeia? Epopeia são os contos, os grandes contos das conquistas dos reis e dos deuses, né? Dentro da filosofia, e nesse subproduto que é a mitologia, nós temos toda aquela montagem grega a respeito dos deuses do Olimpo. Você vai ter Urano, que casa com Gaia, que é Urano seria o grande deus deles, casou com Gaia, que é a Terra. Gaia com ele tiveram alguns filhos, parece que 6, entre eles o Zeus mesmo, o Cronos, o Kairos. A Grécia monta uma ideia de briga de deuses, guerras espirituais, que se aproxima um pouco à ideia do Evangelho. O que eu entendo, nós vamos estudar algumas coisas para frente aqui. O diabo sabia que a igreja ia nascer. O que ele faz? Ele começou a criar coisas parecidas. Por exemplo, aqui na filosofia, eu tenho aquelas 9 musas, que entre elas a musa da sabedoria, que é a mais velha. Olha só, a Grécia coloca assim, ó, a musa da sabedoria, que é a mais velha. Você pega o livro de Provérbios, está escrito lá que a sabedoria é a primeira. Olha que interessante isso. Aqui nós temos a musa, a Euterpe, que é a musa da música. As musas, as moças, as virgens, elas vinham para alegrar o Deus dos Olímpos. É por isso, Tom, que a palavra música não tem no texto original bíblico. Deus não daria... Acho que eu falei para você isso naquela aula de liturgia, parece. Deus não daria esse gosto para a Grécia de colocar o louvor dele comparado com essas mulheres que vinham no Olimpo para alegrar os deuses em orgias. Jamais faria isso. Então, a filosofia, ela vem trazendo isso aqui. Agora, o que isso vai trazer para a igreja? Tudo bem que aqui tem uma filosofia errada,
ela tem muita coisa que não pertence a Deus, que o diabo usou aqui também, situações, mas é a partir dela que muita coisa vai ser escrita no princípio da igreja. O Aristóteles vai dar uma grande contribuição, ou pelo menos, não, é perigoso falar isso, né? Não dá contribuição coisa nenhuma, não. Eles trazem um fundo, a gente analisa. Eu vou dar um exemplo aqui. Exemplo. Quem que é o pai do empirismo? É porque essa matéria ela fica escorregando de um lado para o outro. Eu tenho que me segurar aqui, né? Tem hora que escorrega para a história, filosofia, mas deixa eu dar um adendo de filosofia aqui, só um pouquinho. Quem que é o pai do empirismo? Não é o John Locke do século XIV, é o Aristóteles. O Aristóteles, ele fala alguma coisa sobre as coisas externas que despertam as inatas. Só que aí eu tenho o Espírito Santo que opera de fora para dentro, na graça preveniente. Então, você está entendendo? O diabo, ele tinha uma ideia. Eu não estou falando que ele só está endemoniado, não. Né? Estou falando que o inimigo ele usa pessoas assim. Não que o cara fosse endemoniado. Daqui a pouco essa live aqui, o pessoal pega só esse trecho aí e fala que eu estou falando coisa errada aqui. Mas em toda a história do mundo, o diabo teve participação de bagunçar o coreto, de confundir, fazer as coisas. Então, a filosofia ela traz algumas coisas interessantes que vão, em algumas partes, corroborar e outras partes vai melhorar a ideia. Eu vou dar outro exemplo aqui. Tempo de Paulo. Paulo chegando numa casa de eruditos e vai falar sobre o plano da salvação e obra do Espírito Santo. Ele pode muito bem citar o Aristóteles. Olha, o Aristóteles falou assim, mas isso que ele falou é o seguinte, isso, na revelação agora, é o Espírito Santo, e pá. É o mesmo caso do Areópago lá. Eu fui na Grécia, lá onde está o Areópago, e a história lá, eu pensava que, pela Bíblia, colocaram ao Deus desconhecido lá no mato. Não, eles colocaram o Deus desconhecido lá porque foi o único Deus que resolveu o problema daquela peste que teve lá no ano 430 a.C. Os do Olimpo, ninguém resolveu. Alguém falou assim, ó, vamos orar para um Deus desconhecido, que a gente não conhece, que ele pode fazer. Aí aconteceu que acabou o problema. Aí deram um altar para ele, fora do Olimpo, para dizer, ele é tão bom que esses deuses aqui não merecem a companhia dele. É totalmente... Paulo pegou o gancho ali, Marcos. Paulo era demais. Pegou o gancho, falou, gente, é o seguinte, pessoal, aqui, ó. Esse desconhecido, eu sei quem é, já descobri. É o pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí mandou bala. Então, o que eu acho bonito é que as civilizações, elas trazem um pano de fundo e a igreja melhora. E o evangelho melhora. E o evangelho desintoxica. E o evangelho limpa. O evangelho tira as arestas e fala, não é bem assim, é assim. Está entendendo? Então, nesse ponto também, a igreja foi preparada para ser recebida, e aí a Grécia também, de certa forma, ela vai contribuir. Com o Estado, não preciso falar, porque você já sabe, a família Mater, que é um princípio também judaico, né? Tanto a Grécia como o costume hebraico, né? Hebreu, contribuiu, e vai fortificar. Quando a igreja chega, ela vai trabalhar em cima da família. Gente, quando a igreja chega, ela valoriza a família. Olha o que Paulo fala, marido, amai. Gente, isso não existia naquela época. Ó, se ainda hoje o negócio é tosco, se ainda hoje o negócio é rude, é tosco, imagina aquela época como é que era. Difícil. A igreja vai valorizar a família e vai fazer dela realmente a célula máter para solidificar a igreja. Olha, nós vamos dar uma pequena pausa agora, deu 40 minutos, tem que degustar essa matéria aí. E deixa eu fechar aqui. Pode pagar, não? Eu dei 40 minutos. Eu vou tomar uma aguinha. A gente volta daqui a pouquinho. Porque agora eu vou entrar, olha só, no próximo bloco, eu vou entrar. Você vai gostar muito do que eu fazer aqui. Eu vou colocar aqui do lado. É fantástico, gente. Isso é fantástico. O que a religião grega trazia para o mundo como protótipo e o que a igreja veio fazendo para responder. Não. Você não vai nem jantar hoje, cara, com certeza. Eu vou colocar um risco aqui, em outro, e vou enumerar o que a Grécia fazia, né, e que era comum na época como religião. Porque, como eu falei, a religião grega ela era sincretista, né?
ela pegava tudo para ela renomeava nome de deuses. Um Deus tinha um nome numa civilização, ela pegava para si aquele Deus e colocava outro nome. E ela tinha alguns costumes também. E a igreja veio trazendo pontualmente, em cima daqueles costumes gregos, uma resposta de Deus para aquela sociedade. E eu acho que é o que nós, nazarenos, temos que fazer hoje. Ter uma resposta para a sociedade. Assim nasceu a igreja. O povo tem que entrar em nossas reuniões de igreja e ter uma resposta para a sociedade. Eu preguei numa igreja domingo, numa comunidade, ali no SIC. Meu amigo, que gostoso aquele culto. Um mover do Espírito Santo espontâneo, curas acontecendo espontâneas, sem ter ninguém fazendo show, o centro. Eu vi ali a igreja primitiva reunida, acontecendo aquilo. E aí o pastor disse, olha, a comunidade aqui, o bairro está sendo impactado pela palavra de arrependimento. Olha só que lindo. Ou seja, a igreja está dando uma resposta à sociedade, né? Glória a Deus. Amém? Diretor, tudo certo? 40 minutos, dá uma olhada aqui na garganta. A gente volta daqui 5 minutos. É pouco? Tá bom? Então, eu mando o link daqui a pouco para você lá. Amém? Glória a Deus. Aleluia.